pessoal, sejam bem-vindos ao canal LK Aventureiro. Hoje vamos abordar as 10 montanhas mais altas do mundo. Assistam até o final e se inscrevam no canal. Aproveitem! A Annapurna é uma montanha do Himalaia, no Nepal. É a 10ª mais alta montanha da Terra. Foi a primeira montanha com mais de 8.000 metros de altitude a ser escalada. Annapurna é um nome sânscrito que significa deusa das colheitas. O Annapurna conta com diversos picos secundários. Annapurna I, 8.091 metros. Annapurna II, 7.937 metros. Annapurna III, 7.555 metros. Annapurna IV, 7.525 metros. Gangapurna, 7.455 metros. Annapurna Sul, 7.219. Em 3 de junho de 1950, Maurice Herzog e Louis Lachenal atingem o topo, uma expedição da qual participaram também outros alpinistas, tornando os primeiros a escalarem a montanha. Parbat é a 9ª montanha mais alta do mundo, com 8.125 metros de altitude, e a 14ª mais proeminente. Localiza-se na zona ocidental dos Himalaias, no Paquistão, e mais especificamente na região da Caxemira. O seu nome significa montanha nua em Urdu. Outros nomes, com os quais esta montanha é conhecida, são de Amir, rei das montanhas, e Killer Mountain, a montanha assassina. De fato é uma das montanhas mais mortíferas dos Himalaias, com uma porcentagem ao redor de 28% entre tentativas de acesso e acidentes mortais. Até 2009 a montanha foi escalada com sucesso 326 vezes, 22 foram mulheres, por enquanto 68 pessoas morreram. A montanha foi escalada completamente pela primeira vez em 3 de julho de 1953 pelo alpinista austríaco Hermann Bull e sua equipe alemã de alpinistas. Essa escalada representa um dos feitos mais impressionantes na história do alpinismo, porque foi a única vez na qual a primeira ascensão de um 8.000 foi realizada por um alpinista só, em um assalto solitário desde o último campo até o topo. O Manaslu, também conhecido como Kutang, é a 8ª montanha mais alta do mundo. Está localizada na cordilheira do Himalaia. Seu nome deriva da palavra Manasa, que em sânscrito significa a montanha do espírito. O Manaslu foi escalado primeiramente em 9 de maio de 1956, por Toshio Imanishi e Jiaozen Norbu, membros de uma expedição japonesa. O primeiro português a atingir o seu cume foi João Garcia, em 28 de abril de 2009, sem recurso a oxigênio artificial, e após 5 semanas de adiamentos, devido às más condições atmosféricas, mais agrestes do que seria de esperar, o que levou a que muitos outros alpinistas, nesse período, tenham desistido nas suas tentativas de chegar ao cume. Esta expedição insere-se no âmbito do projeto A Conquista dos Picos do Mundo, onde João Garcia pretende escalar, sem recurso a oxigênio, e entre 2006 e 2010, 8 das 14 montanhas com mais de 8.000 metros de altitude, totalizando assim em 2010 os 14 cumes.
Dhaulagiri é a sétima montanha mais alta do mundo e a mais alta do Nepal, sem se localizar numa fronteira. Está localizada na cordilheira do Himalaia, na parte centro-norte do Nepal. Seu nome significa a Montanha Branca. Após a sua descoberta em 1808 pelo mundo ocidental, o Dhaulagiri foi tido como a montanha mais alta no mundo. Este desconhecimento durou vários anos, até o Dhaulagiri ter sido ultrapassado pela estimativa da altitude do cume do Kanchenjunga em 1852. O Dhaulagiri foi escalado pela primeira vez em 13 de maio de 1960, por Kurt Diemberger, Peter Diener, Ernst Forrer, Albin Schubert, Nima Dorji e Navan Edurji, componentes de uma expedição helvético-austríaca. Esta era também a primeira escalada no Himalaia auxiliada por um avião. O avião, porém, deixou de funcionar durante a aproximação e foi abandonado na montanha. O primeiro português a atingir o seu cume foi João Garcia, em 24 de setembro de 1994, sem recurso a oxigênio artificial. Shoyu, ou Shoyu, é a sexta montanha mais alta do mundo. Está localizada na cordilheira do Himalaia, a 20 km a oeste do Monte Everest. Seu nome significa a melhor turquesa no idioma tibetano. O Shoyu foi escalado pela primeira vez em 19 de outubro de 1954, através do lado noroeste, por Herbert Tichy, Joseph Joeschler e Pazang Dava Lama, participantes de uma expedição austríaca. A primeira tentativa de escalada foi em 1952, por uma expedição conduzida por Eric Shipton, mas as dificuldades técnicas em um penhasco de gelo acima de 650 m provaram ser além de suas habilidades. O primeiro alpinista português a atingir o seu cume foi João Garcia em 1993, integrando uma expedição internacional polaca, liderado por Krzysztof Wielipki. A ascensão foi realizada por uma nova via sem uso de oxigênio artificial. Até o momento outros 4 alpinistas portugueses também lograram atingir posteriormente o cume. Foram eles: Gonçalo Velez em outubro de 1997, Daniela Teixeira em 7 de outubro de 2006 e Ângelo Felgueiras em 29 de setembro de 2009, todos sem recorrerem a oxigênio artificial. Daniela Teixeira foi a primeira alpinista portuguesa a atingir um cume de mais de 8.000 metros. Makalu, em chinês oficial Makalu, chinês. Pinyin, MKLSHN, é a quinta montanha mais alta do mundo, possuindo 8.462 m de altitude. Está localizada a 22 km a leste do Monte Everest. É um pico isolado cuja forma lembra uma pirâmide de 4 faces. O Makalu é considerada uma das montanhas mais difíceis de se escalar em todo o mundo. A montanha é conhecida por suas subidas íngremes e seus cumes afiados. Os sul-africanos Otto Guilherme Gerstenberger Jr. e João Caro Villabranche atingem o cume em 13 de maio de 1980 sem recursos de oxigênio. O primeiro português a atingir o seu cume foi Gonçalo Velez, em 16 de maio de 2002. Em 19 de maio de 2008 o alpinista português João Garcia também atingiu o seu cume, em solitário e sem recurso a oxigênio artificial. Esta expedição de João Garcia insere-se no âmbito do projeto A Conquista dos Picos do Mundo, onde João Garcia pretende escalar, sem recurso a oxigênio, e entre 2006 e 2010, 8 das 14 montanhas com mais de 8.000 metros de altitude, totalizando assim em 2010 os 14 cumes. O Lhotse é a quarta montanha mais alta do mundo, possuindo ligação com o Monte Everest pela coluna sul. Dada a proximidade com o Everest, tem um baixo valor de proeminência topográfica. Até outubro de 2003, haviam subido ao topo do Lhotse 243 alpinistas, sendo que 11 morreram. O flanco ocidental do Lhotse é conhecido como a face de Lhotse.
Todos os alpinistas que vão pela coluna sul do Everest devem escalar esta parede de 1125 m constituída de gelo glacial. Esta face levanta-se em declives de 40 e 50 graus com protuberâncias ocasionais de 80 graus. Os primeiros alpinistas a atingirem o seu cume foram os suíços, chefiados por Albert Gler em 18 de maio de 1956. O primeiro português a atingir o seu cume foi João Garcia, em 21 de maio de 2005, sem recurso a oxigênio artificial. A sua equipa também integrava o alpinista português Hélder Santos, que devido à intoxicação alimentar foi forçado a descer previamente. O Kanchenjunga é a terceira montanha mais alta do mundo, com 8.599 m de altitude. Está situada na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e a Índia. É a montanha mais alta da Índia. De 1838 até 1849, acreditava-se que o Kanchenjunga era a mais alta montanha do mundo, pois desconhecia-se a altitude do Monte Everest do K2. É uma enorme massa montanhosa, com muitos cumes satélite emergindo da sua aresta gelada. Está situada na fronteira do Nepal e Sikkim, a apenas 46 milhas a noroeste de Darjeeling. É a mais oriental das grandes montanhas de 8.000 metros dos Himalaias. Várias são as origens do nome Kanchenjunga, mas na sua tradução literal corresponde à expressão os 5 tesouros da Grande Neve, como referência aos seus 5 picos que nascem dos seus glaciares, ou aos 5 tesouros que os deuses guardam nesta montanha: ouro, prata, cobre, trigo e os livros sagrados. Esta montanha só foi escalada com sucesso em 1955, por Joy Brown e George Band, expedição britânica, tendo sido tentada pela primeira vez logo em 1905, onde 4 membros de uma expedição internacional morreram numa avalanche. Avalanches e aluimentos de neve são comuns nesta área, a qual recebe grandes precipitações durante todo o ano. Por esta montanha ser considerada, para os habitantes da região, o povo do Sikkim, um lugar sagrado, as primeiras expedições quedavam-se, de forma voluntária, a alguns metros do cume. A segunda ascensão foi realizada por uma equipa liderada pelo coronel indiano Narinder Kumar em 1977. Esta montanha é considerada pela maioria dos alpinistas a mais difícil do mundo de ascender, a par do K2. Em 1986 o brasileiro Otto Guilherme Gestenberger Jr. e João Kriger, sul-africano, chegam ao cume sem uso de oxigênio. O K2, também conhecida como Monte Godvinhausten, Shogori, Dapsang ou Kogirsten, é a segunda montanha mais alta do mundo, depois do Monte Everest, a 8.611 metros acima do nível do mar. Ele está localizado na fronteira China-Paquistão entre Baltistão, na região de Gilgit-Baltistão do norte do Paquistão, e o condado autônomo Tashkurgan em Xinjiang, China. O K2 é o ponto mais alto da cordilheira de Karakorum e o ponto mais alto no Paquistão e de Xinjiang. O monte é conhecido como Montanha Selvagem devido à extrema dificuldade de subida. Ele tem a terceira maior taxa de mortalidade entre as montanhas com mais de 8.000 metros de altitude. Com cerca de 300 ascensões bem-sucedidas de sucesso e 77 mortes, cerca de uma pessoa morre na montanha a cada 4 que chegam ao cume. É mais difícil e perigoso atingir o pico do K2 pelo lado chinês. Assim, o lado paquistanês é mais popular para os alpinistas. Ao contrário de Annapurna e Nanga Parbat, as montanhas com a taxa de cúpula fatalidade para o maior, 191 ascensões e 61 mortes, e 326 ascensões e 68 mortes, respectivamente, o K2 nunca foi escalado durante o inverno. Por causa de sua alta taxa de fatalidade, de cada 4 que chegaram ao topo, uma morreu. A montanha é muito respeitada pelos alpinistas que a chamam de uma entidade de humor oscilante. Foi explorado pela primeira vez por um europeu em 1856. T.G. Montgomery, na expedição liderada por Henry Everson Godvinhausten, designou o K2, Karakorum 2. A ascensão do K2 é considerada, pela maior parte dos alpinistas, como sendo mais difícil que a do Monte Everest.
Até setembro de 2013, 344 pessoas tinham conseguido atingir o topo, enquanto aproximadamente 4.000 já haviam escalado o Everest. Monte Everest, também conhecido no Nepal como Sagarmat e no Tibete como Chomolungma, é a montanha de maior altitude da Terra. Seu pico está a 8.848 metros acima do nível do mar. O monte está localizado na Cordilheira Malangurimal, no Nepal. A fronteira internacional entre a China, região autônoma do Tibete, e o Nepal atravessa o ponto preciso do cume do Everest. Sua maciço inclui picos vizinhos, como Lhotse, 8.516 m, Nuptse, 7.855 m e Shangtse, 7.580 m. Em 1856, o Grande Levantamento Trigonométrico da Índia estabeleceu a primeira altura publicada de Everest, então conhecido como Pico 15, em 8.840 metros. A altura oficial atual de 8.848 m, conforme reconhecido por China e Nepal, foi estabelecida por uma pesquisa indiana de 1955 e posteriormente confirmada por uma pesquisa chinesa em 1975. Em 2005, a China recalculou a altura da montanha e chegou ao resultado de 8.844,43 metros. Uma controvérsia entre China e Nepal a respeito da altura da montanha durou 5 anos, de 2005 a 2010. A China argumentava que ela devia ser medida pela sua altura de rocha, que é 8.844 metros, mas o Nepal dizia que deveria ser medida pela sua altura de neve, que é de 8.848 metros. Em 2010, um acordo foi finalmente alcançado por ambos os lados que a altura do Everest é de 8.848 metros e o Nepal reconheceu a alegação da China de que a altura da rocha do Everest é de 8.844 metros. Em 1865, o Everest recebeu seu nome oficial em inglês pela Royal Geographical Society sob recomendação de Andrew Val, o agrimensor-geral da Índia. Como não parecia haver vários nomes locais diferentes, Vaug escolheu o nome da montanha em homenagem ao seu antecessor no cargo, Sir George Everest, apesar das objeções do próprio. O Everest atrai muitos alpinistas, alguns deles experientes. Existem duas rotas principais de escalada, uma que se aproxima ao cume pela face sudeste no Nepal, conhecida como a Rota Padrão, e outra pela face norte no Tibete, na China. Apesar da rota padrão não colocar desafios substanciais na técnica de escalada, o Everest apresenta perigos, tais como o mal da montanha, condições climáticas, vento, bem como os perigos objetivos importantes, como avalanches. Em 2016, havia bem mais de 200 cadáveres ainda na montanha, sendo que alguns deles servem até mesmo como pontos de referência. Os primeiros esforços, registrados para alcançar o topo do Everest, foram feitos por alpinistas britânicos. Como na época o Nepal não permitia que estrangeiros fossem ao país, os britânicos fizeram várias tentativas na rota pelo lado norte, no território tibetano. Após a primeira expedição de reconhecimento pelos britânicos em 1921 chegar a 7.000 m através da face norte, uma expedição de 1922 chegou até 8.320 m, marcando a primeira vez que um humano esteve acima de 8.000 metros de altura. Uma tragédia golpeou a equipe na descida, quando 7 alpinistas foram mortos em uma avalanche. A expedição de 1924 resultou no maior mistério no Everest. George Mallory e André Verweij fizeram uma tentativa final de chegar ao cume em 8 de junho, mas nunca mais voltaram, o que provocou um debate sobre se eles foram os primeiros a chegar ao topo. Eles haviam sido localizados no alto da montanha naquele dia, mas desapareceram nas nuvens e nunca mais foram vistos, até que o corpo de Mallory foi encontrado em 1999 a 8.155 metros de altura na face norte da montanha. Em 1953, Tenzing Norgay e Edmund Hillary fizeram a primeira subida oficial do Everest usando a rota sudeste. Tenzing havia atingido 8.595 m no ano anterior, como um membro da expedição suíça de 1952.
A equipe de montanhismo chinesa de Van Fuzhou, Gongpo e Qinhuo fez a primeira ascensão relatada do pico pelo lado norte em 25 de maio de 1960. Exposed place right now. I don't know exactly where he is, but he's past the South Summit. So there's a cornice off to his right that drops straight down to Tibet, 8,000 feet. To his left is the southwest face of Everest, one of the great steep mountain walls in the world. The summit has come into view. Just a few more steps. Congratulations. Thank you. You're on the summit at 8:40? 8:40. Jamie Clark went back to the summit of Everest. We're very proud of you guys.